A crise financeira e seus conflitos. É muitos conflitos quando a dificuldade financeira bate na porta. Existe um ditado popular antigo, quando a crise bate na porta, às vezes não é em uma totalidade, mas a grande maioria. O amor sai pela janela. E não pode ser assim. Não Né, meu pode, amor? porque quando você está em um relacionamento, você sabe que tem altos e baixos, né, gente? Sim. Então, quando você se encaixa com outra pessoa, você já tem que começar a colocar na sua rotina financeira coisas que vai agregar naquilo que vocês têm para o futuro. Se vocês pretendem adquirir uma casa, um carro, um imóvel melhor, o sonho de vocês, vocês têm que ir anotando, ter o quadro dos sonhos, né, meu amor? É muito importante quando você tem um quadro dos sonhos, e isso vai ajudar com que vocês venham se estruturar para ir atrás, correr atrás, se motivar para conquistar aquilo na vida de vocês. E é de extrema importância que vocês tenham Porquinho. um porquinho, um cofre ou uma lata, não sei, vocês aí que, né, às vezes tá sem condição de comprar pessoal. um porquinho ou tá sem condição de comprar um cofre e colocar o código, mas vocês têm que ter de alguma forma algo simbólico para que vocês entendam, não. Aqui a gente tem que fazer nosso depósito mensal. Como a gente falou no vídeo anterior, que é de extrema importância que vocês guardem no mínimo 10% do salário, porque vai que chegue uma crise como veio, né, meu amor, na pandemia mesmo, que desestruturou muitas famílias. Mais de 386 mil famílias foram afetadas com o divórcio. Sim. E também financeiramente. Então é de extrema importância quando vocês decidem guardar um pouco, porque vocês vão ter no momento que vocês precisarem. E a crise financeira nem sempre vai abalar um término de empresa ou alguma estrutura financeira grande que vocês tenham, não. Às vezes, o que causa a crise financeira, a grande maioria brasileira, é a falta de dinheiro para um pão. E um cofre desse aqui vai ser um resultado de você estar juntando e você sempre ter um dinheiro para o pão. Na hora da necessidade, vocês terem. Então, às vezes, o que causa a crise financeira é o fato de um homem não ter condições nem de comprar um shampoo para a mulher, nem um creme para a mulher. A crise financeira e os seus conflitos são conflitos que é notório. E às vezes a gente entra em um mundo de fantasia que o problema está aqui, mas não está aqui. O problema já começa daqui, sabe? De baixo, das coisas pequenas. Todo dia a gente compra o quê, gente? Pão. A maioria, a gente não come pão, difícil aí de comer, mas a maioria compra o quê? Pão. Não é isso, meu amor? Então, nem sempre o homem tem uma condições, nem sempre a mulher tem. E é R$2, R$3, R$4, R$5. E não ter isso todos os dias parece surreal, mas a grande maioria vive essa realidade. Aqueles que aparecem na internet, aqueles que parecem com um certo nome, com condições mais elevadas, leva isso como se fosse normal. Mas hoje é fácil dizer. O difícil é quando estava fraco financeiramente, quando não tinha condições. E essa realidade era real na vida. Não tinha condições de comprar R$5 de pão no dia. E quando você usa isso daqui, isso que a gente fala direto, gente, guardar. Sabe? Economia. Isso não é ser casquinha, isso não é você, eu não tô tendo fé, isso não é não acreditar. Isso aqui é organização e é necessário ter, é necessário juntar, é necessário pensar nas coisas pequenas do futuro. Porque por enquanto você não pensa em ter uma reserva para comprar um carro, sua reserva para comprar o pão. É para manter as necessidades básicas. É quando faltar um arroz, faltar uma farinha, um feijão. Então, isso aqui é necessário para todo casal. Parece coisa antiquada, sua vovó já fez isso, sua mãe já fez isso. E hoje é necessário você fazer. Isso se chama organização. Para que alguns conflitos no seu relacionamento não sejam real. Alguns você só ouve falar, mas para não se tornar real, para não vir até você essas coisas tão pequenas e aparentemente tão supérfluas que não vai abalar e abala. Uma falta de dinheiro para o pão abala, uma falta de dinheiro para arroz abala, farinha abala. Então são coisas que a pandemia também deixou de rastro aí. Como minha esposa falou, foi muitos casamentos que terminaram na pandemia. Muitas pessoas fecharam seus próprios negócios, né? Microempreendedores que estavam iniciando. E a grande maioria foi
por causa da finança. Muitas pessoas também ficaram desempregados. Sim. Do nada, muitos pais de família perderam seus empregos. Então, tudo isso acabou afetando na economia. Quem não tinha uma reserva entrou em desespero. Muitas pessoas tirou a sua própria vida porque não tinha um equilíbrio, não tinha uma reserva. Não tinha uma reserva e causou desequilíbrio. E quem tem filho ainda é pior, né? Não, se torna-se pior. Porque criança não entende, não sabe o que se passa. Pede merenda, tem fralda, que é todo mês, de 15 em 15, de semana em semana, depender da criança, depender da família. Então, o pai de família, a mãe de família, aí que fica no desespero. Como eu vou fazer? O que eu vou fazer? Às vezes os parentes não têm como ajudar, ninguém se importa. Então, você tem que ir no mercado comprar alguma bala para ir vender no sinal. Muitos pais de família tiveram que se ver nessa situação. Ir para sinaleira para vender, muitos tiveram que ir para praia para estar vendendo. Então, para que isso não aconteça com você, não que seja errado ou vergonhoso, é um trabalho digno, Sim. Mas não que seja o seu caso. Mas, então, se você tiver uma reserva, isso provavelmente não irá acontecer na sua vida. Por isso que é de extrema importância você economizar. Um versículo bíblico aqui em Salmos 35:13 diz assim: contudo, quando estavam doentes, usei vestes de lamento, humilhei-me com jejum, ó que interessante, e me escondi em oração. Davi falando que ele, a gente vai botar na tela, né, para todos verem. Sim. Davi falando que ele se humilhou em jejum. O jejum é humilhação. Você pode falar a mim, pode falar a minha esposa, a Laís, que a sua situação não tem mais jeito, você está muito desesperado, não tem mais saída, sabe? Quando tiver esse ponto, em vez de você se humilhar para pedir um emprego a alguém, se humilhe, não humilhação se humilhar. Não sei se vocês estão me entendendo. Você tem que, se de fato está ocorrendo isso, que faça. Mas a maior humilhação que a gente tem que ter perante Deus, a nossa maior solução que pode ocasionar é Deus. Financeiramente também não é diferente. E Davi fala que ele humilhou a sua alma perante ao Senhor. Sim. Humilha a sua alma perante o Senhor. Se você não está achando um jeito, a primeira pessoa que você tem que se humilhar é perante ao Senhor. Sabe que Ele vai dar uma solução. Ele vai dar uma solução. Mas existem princípios aí que você tem que ter. Todos vão passar. O dia da dificuldade é notório. Todos vão passar. Todos vão passar. A vida é feita de ciclos. Vem um bom, vem um ruim, vem um mais ou menos, é a vida. Então, no dia bom ou no dia mais ou menos, cuide-se para que na dificuldade vocês tenham reserva para passar e ter o mínimo. Porque o grande problema é no mínimo, não é no máximo, é no mínimo. Mas se por acaso você já está na dificuldade e não teve essa reserva, se humilhe em oração, em jejum, perante ao Senhor. O jejum você está se humilhando perante a Deus. E Deus, ele vai dar uma saída e uma solução. E quando voltar ao ciclo, no ciclo bom, você se preocupa e vai ser uma pessoa diferente do que você foi no ciclo bom da sua vida, do seu relacionamento, né? E outra, gente, como o Marcos está falando aqui da Bíblia, tem uma passagem, né, que fala também que a espera da bênção, ela adoece o coração. Sim. Às vezes você já está há tanto tempo esperando a melhora financeira, aquela chave girar na sua vida, que ainda não girou, e você fala, será que não vai acontecer comigo? Então, o que é que eu tô fazendo de errado? Já economizei, porque tem gente que economiza e ainda assim não tem uma prosperidade, não consegue evoluir, não consegue adquirir aquele sonho, aquele imóvel, aquele carro. O que é que eu estou fazendo? E acaba se frustrando, entrando numa depressão, ansiedade, Sim. Acaba se fechando para o mundo. Então, tudo isso está interligado. O nosso curso, ele é sobre finanças, sim, mas para que você venha ter uma boa evolução financeira, você tem que estar bem, principalmente aqui na sua mente, no seu psicológico. Porque se você estiver bem, você consegue pensar, calcular, se programar, como você vai fazer, por onde você vai, o que você deve fazer. Então, que vocês venham também se programar em Deus, porque em Deus vocês vão conseguir ter uma boa estratégia para vocês alavancarem e alcançar o sucesso almejado na vida de vocês. Vocês sabiam que o Brasil só perde em ansiedade e depressão para os Estados Unidos? Nós só perdemos os Estados Unidos. Ela lá está falando sobre ansiedade e depressão. A grande maioria tem sofrido de ansiedade e depressão. E quando vem uma crise financeira no relacionamento, por isso que não aguenta, a maioria não aguenta. Porque sozinho já é um baque, um choque, já é um desequilíbrio. Imagine você com outra pessoa, que a pessoa tem uma personalidade, você tem uma, você até é tranquilo, você está sabendo até lidar com essa situação, mas o outro não dá, não está sabendo lidar com essa situação. Então, a melhor coisa a se fazer é vocês pararem, conversarem,
entender que a melhor forma de passar pela dificuldade não é estando na dificuldade, é antes dela, porque a vida é feita de ciclo e a gente já falou aqui, e na bênção, na prosperidade ou na vida mediana que você está vivendo, não se preocupe, as coisas boas vêm, mas as dificuldades também vêm. Então se preocupe, se organize, porque no futuro vocês vão estar muito, mas muito tranquilo em passar por ela. Então é isso, gente. Finalizamos esse módulo aqui e esperamos vocês no próximo vídeo, Sim. logo abaixo. Tchau.